Bom, pessoal, então eu vou trazer para vocês uma devolutiva do que a gente trabalhou no roteiro passado, mesmo porque bastante gente errou na hora de responder, tá? Os exercícios. Então, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho mais explicadinho hoje, tá bom? Então, no começo, vocês tinham que rever duas habilidades importantíssimas que a gente está falando desde o começo do ano. Aqui tem a aula, para quem não assistiu, assista, tá? E depois segue as perguntinhas sobre a diferença entre transformação química e física, tá? Então a pergunta era: por que cortar uma folha de papel é uma transformação física e queimar essa folha é uma transformação química? Então, todo mundo tem que ter compreendido que nas transformações químicas muda a composição das partículas que formam aquele material. Vocês conseguem entender que o papel é formado por partículas pequenininhas que se juntam lá, né? Se aglomeram para formar o papel. Essas partículas, toda vez que elas sofrerem alguma transformação, mas elas continuarem sendo iguaizinhas elas eram, a gente tem uma transformação física. Então, se você corta o papel, você não modifica a composição das partículas do papel. Mas e se você queimar? Se você queimar o papel, a partícula que era formadora do papel vai se transformar em outro material novo, diferente. No caso, cinzas e fumaça. Então, são partículas novas. As partículas do papel se transformaram em novas partículas. E aí, a gente enxerga isso como uma transformação química. Essa é a ideia que vocês precisam usar para responder a pergunta 1, para ter respondido a pergunta 1, tá? A pergunta 2, a gente também já conversou sobre essa habilidade, a parte de compreender os estados físicos, né? Sólido, líquido, gasoso, só que ele aprofundou uma parte que nós não tínhamos conversado ainda. Quando eu vou passar do estado líquido para o gasoso, eu chamo de vaporização, tá? Só que dependendo da velocidade que a gente faz essa transformação, a gente divide esse nome, vaporização, esse processo, com 3 nomes diferentes. E ele explicou lá para vocês. Evaporação, tipo secando a roupa no varal, acontece devagarinho, né? Ebulição já é quando atinge uma temperatura bem alta, então a transformação de líquido para gás acontece bem mais depressa. É a hora que está fervendo, tá? E a calefação é instantânea. Você rela a gotinha de água lá na panela quente, ela já na hora transforma em gás, em vapor, tá bom? Então, essas são as diferenças aqui entre evaporação, ebulição e calefação, para vocês terem respondido nessa pergunta 2. E agora que vem a parte principal. Eu coloquei as explicações para vocês sobre como interpretar as reações, as fórmulas, as equações químicas. Então, assistam quem não assistiu, que é muito importante, tem bastante conhecimento que nós vamos usar na química para sempre, tá? E vejam então, tá? Assistam. E para a gente usar esse exemplo, que foi o exercício principal do roteiro, esse que eu digo que vocês erraram bastante, eu trouxe a equação da fotossíntese, que é o processo que gera energia para as plantas, né? E gera oxigênio. Então, a equação tá aqui. Perdão, porque faltou a setinha aqui, ó. Engoliu ela na hora de colar a imagem, mas é uma setinha aqui no meio, tá? Como a gente interpreta essa reação? 6 partículas de CO2, que se chama dióxido de carbono, reagem com 12 partículas de H2O, que chama H2O, água. Se transforma, que é a setinha, usando energia luminosa, que é a luz, e a clorofila verdinha lá da planta, em outros 3 produtos diferentes, ó. Uma partícula de C6H12O6, que é a glicose,
junto com 6 partículas de O2, que é o oxigênio, junto com 6 partículas de H2O. Então, essa é a transformação química da fotossíntese. O que eu pedi para vocês no exercício? Vamos um de cada vez. Qual o número total de átomos presentes nos reagentes da fotossíntese?